No vídeo de hoje eu vou falar para você como as empresas devem proceder para aplicar advertências e suspensões aos empregados. Esse é o Papo de RH, eu sou Vanessa Oliveira e bora pro vídeo. Para aplicar as penas disciplinares são necessários critérios. Esses critérios são exclusivos das empresas. Por isso, o empregador, ao aplicar uma pena, deve considerar as consequências do fato, adotando medidas objetivas e definitivas. Antes de qualquer decisão, o empregador deve apurar detalhadamente a procedência da falta cometida pelo empregado. Agora eu vou esclarecer a diferença entre advertência e suspensão. A advertência é uma penalidade de caráter brando, visa alertar o empregado pela falta disciplinar cometida e não resulta em perda do direito à remuneração. Já a suspensão é uma medida mais rigorosa, implica no afastamento do empregado de suas atividades por um período determinado pelo empregador, sem percepção dos respectivos salários. A lei reconhece ao empregador o direito de suspender o empregado por um período máximo de 30 dias consecutivos. A punição deve sempre ser proporcional à falta cometida. O que isso significa? Significa que se o empregado cometer uma falta leve, como por exemplo um atraso, ele não pode ser punido com 30 dias de suspensão. Um outro ponto importante e aconselhável é que a medida disciplinar seja aplicada logo em seguida à apuração da falta cometida. Caso contrário, poderá ser considerada como perdoada. Ou seja, o empregado deve ser advertido ou suspenso logo após a falta cometida. Se o empregado se ausenta do local de trabalho, deixando de atender um cliente que estava à sua espera, e não é advertido logo em seguida, ele pode entender que aquele erro foi perdoado. É aconselhável também que as advertências e suspensões sejam realizadas sempre por escrito, em papel timbrado da empresa, datado e assinado. O documento deve ser realizado em 2 vias e deve conter uma sucinta exposição dos fatos que geraram a punição, a fim de que o empregado saiba por que está sendo punido e possa corrigir o seu comportamento profissional. Para que a punição tenha validade, deve ser obtido o ciente do empregado. Caso o empregado se recuse a assinar o documento, é conveniente ser entregue perante 2 testemunhas. Sugiro que a testemunha não seja o gestor imediato do empregado e sugiro também que o empregado não seja exposto perante a testemunha. Deve ser informado que o empregado cometeu uma falta, recebeu uma advertência, se recusou a assinar o documento e que a pessoa está sendo testemunha da recusa da assinatura na advertência. O empregado não pode ser punido 2 vezes pela mesma falta cometida. Por isso, o empregador deve avaliar cada situação de forma definitiva e aplicar a pena na dosagem exata para cada falta. Sendo assim, um empregado que foi advertido por ter marcado o cartão de pontos de um colega que esteve ausente não pode ser posteriormente suspenso pela mesma falta cometida, caso a empresa entenda que a primeira punição tenha sido muito branda. Vamos entender agora os efeitos da suspensão. Como as suspensões disciplinares são caracterizadas perante a legislação trabalhista como faltas injustificadas, elas podem ser computadas reduzindo o período de férias se for o caso. Já para efeito do 13º, é necessário apurar mês a mês as faltas decorrentes de suspensão. Caso o empregado tenha trabalhado pelo menos 15 dias no mês, é assegurado a ele o respectivo AVO. E os efeitos da suspensão no aviso prévio trabalhado? A legislação vigente não contém dispositivo que impossibilite o empregador de aplicar pena disciplinar no empregado que esteja em curso do aviso prévio trabalhado, mesmo porque este período integra o tempo de serviço do empregado para todos os efeitos. Sendo assim, se durante o curso do aviso prévio trabalhado o empregado violou alguma norma ou regra da empresa, pode o empregador aplicar a pena disciplinar. Na prática, as empresas devem possuir regras claras para a aplicação de advertências e suspensões. Utilize sempre o bom senso e, sobretudo, critérios iguais para todos os empregados, faltas iguais, penalidades iguais. Se o empregado A faltou sem justificativa e sem prévia comunicação, mas é um bom empregado e você relevou a sua falta, quando o empregado B, que já não é tão comprometido assim, faltar, você também terá que relevar a sua falta. Faltas iguais, punições iguais? A regra deve ser clara. E para finalizar o vídeo de hoje, eu recomendo que as empresas possuam um normativo com as orientações sobre a aplicação de advertências e suspensão. Recomendo também que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.